Boa noite, senhores. Hoje, dando uma breve explicação para o nosso plano operacional para amanhã, dia 9 de maio. Hoje nós tivemos aí o mercado focado na participação do Paulo Guedes no Congresso, aparentemente vendo com bons olhos, né, a aparente facilitação da aprovação da reforma da Previdência ali dentro da Câmara dos Deputados, embora ainda preocupado com essa desfiguração do texto ao longo desse mês aí de debates. No fim do dia, Bovespa fechou aí com quase 1,5% de alto, maior avanço em 2 semanas, dólar com queda de 1%, também queda mais intensa desde 24 de abril, mas aqui eu faço uma ressalva. Essas notícias sempre buscam explicar por que algo aconteceu, por que o mercado fez isso, por que o mercado fez aquilo, mas eu considero que isso é completamente irrelevante. Por quê? Porque dentro do contexto de teoria do leilão, do raciocínio de teoria do leilão, a gente sabe que o que define realmente a alta ou a baixa do mercado são os bancos considerando que o mercado que aquele determinado ativo está barato ou caro, né? Então é muito mais uma questão de especulação do que essas explicações dadas nas manchetes das notícias. Para amanhã, nós temos discurso do Powell às 8h30 da manhã, horário local, 9h30 horário de Brasília. Temos várias ações com um balanço programado para amanhã, embora depois do pregão essas ações devem dar maiores oportunidades ao longo do dia, deve ter uma volatilidade um pouco maior, então surgem aqui novas oportunidades para a gente, algumas ações interessantes, Banco Inter, Braskem, Energias Brasil, Gerdau, então Hapvida, que já acabou de ter bastante notícia ao longo do dia por comprar ali outros hospitais. Enfim, partindo para análise do plano operacional em si, eu vou explicar para vocês como eu cheguei nesse resultado. Temos aqui o gráfico vou começar pelo índice futuro, lembrando que eu sempre analiso o índice pelo mini índice, porque eu considero que como ele tem mais liquidez, mais troca de lotes, o formato do volume fica melhor. Começando pelo gráfico diário. Eu pego essa consolidação aqui a partir do dia 3, 4 de janeiro para olhar como o profile se distribui aqui nessa faixa de preço. Opa, agora que eu vi que eu acabei apertando o botão errado. Pronto, agora sim. Então aqui no índice ficam com duas regiões de extremidade relativamente bem definidas. Então acima aqui dessa faixa de preço nós temos uma zona de premium, abaixo dessa faixa zona de desconto. E eu já deixo isso aqui marcado como áreas de referência, como excesso do mercado. Então sempre que o mercado se aproxima dessas duas extremidades, ele tende a entrar em desequilíbrio. Então aqui embaixo, desequilíbrio comprador, então zona de desconto. Aqui em cima, zona premium. E por consequência, nós temos duas possíveis situações sempre que o mercado se aproxima dessas faixas de preço. Ou o mercado tem uma absorção, quando os compradores começam a entrar muito forte passivamente ali, ou quando existe uma exaustão dos vendedores, porque eles consideram que ali realmente é muito barato, então eles perdem o interesse de negociar. De qualquer forma, causa uma rejeição, uma inversão dos preços. Então foi justamente o que aconteceu aqui. Para o nosso raciocínio de teoria do leilão, essa sombra inferior representa uma rejeição dos preços. Então confirma que essa zona de desconto realmente está sendo considerada, está sendo validada ali pelo mercado. Temos alguns pontos intermediários, como resistências. Aqui, vou trocar a cor aqui para deixar um azul claro. Aqui e aqui. Então, uma coisa importante, ó. Sempre que o mercado tentou romper essas zonas de prêmio ou zonas de desconto, ele teve uma forte rejeição. Então, isso é importante vocês observarem,
porque valida essa faixa de preço em futuros toques, assim como aconteceu aqui. Foi uma região que nós ficamos observando ao longo do dia e se confirmou. No gráfico de 60 minutos, nós já temos o seguinte cenário. Eu estava de olho nessa consolidação aqui desde o dia 23 até o dia 6, porque ela me deu um ponto de controle, que eu vou deixar em vermelho, que foi a máxima de hoje, em 96.840. Então, quando nós olhamos aqui as ondas, né, e principalmente isso no gráfico de 5 minutos, nós temos esse seguinte cenário. Quando o mercado se aproximou aqui da nossa zona de desconto, que é essa faixa aqui, que não está muito clara, né? Parece que ela está até meio avermelhada. Pronto. Quando ele se aproximou dessa zona de desconto, ele caiu com muita intensidade, mas fez uma divergência no volume. Então, no primeiro fundo, teve bastante volume vendedor, no segundo já teve quase nada. Então, isso mostra essa exaustão dos vendedores. Os vendedores perderam o interesse de negociar nessa faixa. Por consequência, quando o mercado volta a subir, o que a gente precisa ver é essa entrada de volume comprador para realmente validar essa onda de alta. Uma vez validado, a gente entende que isso aqui é um pivô de alta e já marcamos aqui esse primeiro fibo. Deixa eu dar uma limpada aqui no meu mouse. E esse fibo serve como referência aqui para nós. Uma coisa importante, sempre que vocês observarem esses picos de volume de negociação, o pico passa a ser uma zona de referência. Então, essa faixa aqui se torna uma zona de defesa, né? Quando o mercado sai aqui, ele volta e isso aqui passa a ser um ponto de referência. Assim como hoje, a máxima do dia, olha que interessante onde ela aconteceu. Ela ficou presa entre a primeira expansão do fibo, que era o alvo do nosso pivô, e o ponto de controle dessa acumulação aqui. Então nós já entendimos que essa faixa era uma faixa de reversão. Então eu já tinha isso marcado anteriormente, tá? Eu só estou começando do zero para vocês entenderem como eu cheguei nesses resultados. E eu passo a ter agora um segundo ponto, que é aqui entre 97.700 e 97.800, mais ou menos. Uma faixa bem estreita de negociação. Aqui também teve um pico de volume, então essa passa a ser mais um ponto de referência caso o mercado consiga romper essa faixa. Agora que eu tenho isso, né, esses pontos de referência, vamos olhar como que foi a distribuição do volume do dia. Então venho aqui em volume da sessão, vou tirar a extensão do POC, acho que polui demais, e aí eu tenho o seguinte cenário. Ó. Primeiro, uma zona de acumulação que eu vou pegar do ponto de controle desse dia até essa área que se formou aqui, fica uma zona de referência para mim e por consequência eu vou puxar esse suporte um pouco para baixo. Aqui acima, ó, nós tivemos um excesso que culminou também com o nosso ponto de referência aqui em cima. E agora eu tenho a capacidade de definir alguns cenários. Primeira coisa que me chama atenção, aqui ficou uma área muito mal trabalhada, que possivelmente o mercado tenha que preencher no próximo dia de negociação. Então eu tenho agora alguns pontos de referência. Primeiro cenário, bater aqui embaixo e voltar a subir. Segundo cenário, bater nessa região e passar direto. Ele vem testar aqui mais uma vez o nosso ponto de referência. E ele também pode servir como um repique. E terceiro cenário, o rompimento aqui das máximas. E caso ele rompa, a gente entra em modo compra, buscando aqui. Uma coisa importante, o que vai definir a saúde do movimento vem muito aqui pelo volume, o combustível que é gasto em cada onda. Se ele rompe aqui esse topo e o volume não acompanha, não tem entrada de volume comprador, naturalmente aumenta a probabilidade de um falso rompimento e por consequência um retorno para essa área de valor anterior. Na outra situação ele fazendo um possível rompimento, tá? Não estou dizendo que vai romper, mas se ele vier a fazer isso e tiver a entrada de volume, você perceber que essa onda aqui
começa a aumentar, né? Não essa especificamente, mas uma nova onda aqui de negociação mais alta que essas ondas compradoras, você sabe que aí sim tem o potencial de continuação da tendência. Mesmo raciocínio aqui para baixo, se ele se aproxima sem volume, dificilmente vai conseguir passar de um ponto de referência. Se ele aproxima com essa onda aumentando o volume de negociação, significa que tem combustível sendo colocado, tá? Partindo agora para a análise do dólar. Nós temos aqui o dólar também numa acumulação. Sempre parto do mesmo raciocínio. Então pego o volume macro, né, de negociação. Só que aqui no dólar eu tenho duas áreas de valor. E entre as duas áreas de valor, um gap. Então esse gap eu deixo marcado, eu vou deixar marcado em cinza, realmente para representar uma zona neutra, tá? Acho que dá para baixar até um pouquinho mais aqui. Vou alterar aqui o meu padrão para as linhas de suporte e resistência ou azul ou cinza. Marco aqui também. E agora eu tenho essas primeiras referências macro, certo? Por consequência, também zona premium em vermelho. Opa! Zona premium em vermelho. E zona de desconto aqui abaixo, em azul. Então eu tenho já as primeiras 3 zonas de referência macro, certo? Nos 60 minutos eu quero mostrar um negócio interessante, ó, uma coisa que eu observo bastante. Essa faixa de negociação acima do 3,998 até os R$4 redondos, olha só que interessante, conforme o mercado foi subindo, e ele primeiro bateu aqui em R$3,94, depois bateu mais uma vez em R$3,999, quer dizer, R$4. Testou de novo os R$4. Só que o volume comprador não acompanhou. Quanto mais o mercado foi subindo, mais o volume foi caindo. Então isso para mim é uma exaustão compradora. Deixa eu puxar mais para cá para vocês conseguirem ver. Exaustão do volume comprador. O mercado está sendo considerado muito caro, então por consequência os compradores perdem a vontade de comprar ali naquela faixa, tá? Visivelmente a gente tem aqui uma outra zona de suporte, que eu estou vendo aqui pelo preço mesmo, em R$3,91. Aqui deve ter uma zona de interesse também, então eu poderia até começar a pegar aqui algumas faixas de negociação pelo volume profile, mas não vou fazer isso por enquanto, tá? Dentro dessa movimentação, deixa eu até confirmar uma coisa. Tá. Ok. Então agora, nesse período mais recente, nós tivemos uma nova acumulação que começou aqui dia 17 de abril. Eu quero ver como o mercado se comportou aqui, como foram os bastidores da negociação, para ver se eu tenho áreas de interesse, ó. Quando eu olho isso aqui, eu já tenho agora o seguinte cenário, ó. Aqui é uma mínima de uma área de valor. E aqui para mim é uma máxima de área de valor, tá? Então, onde eu estou olhando, ó, isso aqui. Então, só para facilitar, eu acabo marcando essas zonas aqui, mas eu fico incomodado com esse fundo colorido. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou ajustar melhor essa mínima aqui, para realmente pegar a máxima da área de valor. E assim para mim tá bom. Então o que aconteceu nesse momento? Vamos olhar lá as ondas nos 60 minutos. Aliás, eu vou passar para os 5 minutos e vamos olhar as ondas. Então a nossa área de valor está aqui marcada nas linhas azuis, certo? A máxima e a mínima. E o ponto de controle, vamos esperar carregar, foi bem onde o mercado acumulou hoje. Então se a gente for considerar hoje e ontem, vou puxar um pouco mais aqui para o meu gráfico sair. Entre hoje e ontem nós tivemos o seguinte, ó. Aqui em cima o mercado chegou lá na máxima e teve uma grande acumulação vendedora. Então quer dizer, os compradores foram pressionando, pressionando, pressionando e aqui entrou vendedor.
A gente chama essa faixa de negociação aqui em especial como a primeira faixa de distribuição, tá? Daí o mercado lateraliza. Aqui passa a ser aquele ponto de referência que eu comentei, que vai servir como referência futuramente. Ele consolida aqui dentro por um dia inteiro. E não à toa, hoje ele sai rompendo tudo, né? Quer dizer, ele já distribuiu, no outro dia o mercado cai. E ele vai cair até entrar numa zona de interesse comprador. Onde é essa zona? Aqui, ó. Aqui a gente começa a acumular. E isso fica bem evidente aqui, como existe um grande volume de venda, só que pouco resultado em preço. Então isso aqui entra lá na nossa aula sobre esforço versus resultado. Fica exemplificado aqui. Houve muito esforço, quer dizer, gastou muito lote, muito volume para pouco resultado. Por que isso aconteceu? Porque aqui é uma zona de interesse comprador, aqui é considerado barato. Não à toa, aqui é um ponto de controle dessa acumulação inteira. Está vindo lá desde o dia 17 e foi justamente onde entraram os compradores hoje. Então, nesse caso, eu tenho dois pontos de referência agora. Eu passo a observar o seguinte, ó. Vamos dizer assim, operacionalmente, não só analiticamente. O mercado está preso aqui numa zona de acumulação e ele pode fazer dois cenários. Ou ele rompe e rompendo vai buscar novamente lá em cima. Ou ele perde essa zona de referência, essa extremidade aqui da acumulação e vai testar a mínima da área de valor. Só que num curto prazo, agora a gente olhando só esses últimos dias, essa faixa aqui abaixo do 3921 é uma zona de desconto. Então ela é a zona de desconto partindo aqui a partir de 17 de abril. Diferente daquela zona de desconto que a gente tem lá no gráfico diário. Tá? Então no gráfico diário a zona de desconto está aqui embaixo. Mas nessa visão de curto prazo, a zona de desconto é aqui. Por consequência, nesse momento, eu considero que o mercado pode fazer isso. Ou eu vendo na perda da faixa azul e recompro aqui em 3921. Então é um espaço aqui de 12, 13 pontos. Ou eu compro se o mercado voltar a negociar acima de R$ 3,95. Por quê? Nesse momento, o nosso triângulo lá de oferta e demanda está assim. Ele tem essa base aqui. Tá? Vamos imaginar que esse triângulo é azul. E a base de vendedores aqui. Então aqui em cima é caro, por consequência nós temos muita acumulação de venda, né? Uma distribuição aqui em cima. E essa faixa de negociação é barata e por consequência tem uma base maior de compradores que leva a essa acumulação aqui. Tá bom? Esse é a minha visão operacional, esse é o cenário que eu analiso aqui. Nós tivemos uma abertura Open Drive que já demonstra essa saída dessa faixa de negociação lá em cima. De qualquer forma, ó, absorção, e baseando nesse volume, a gente consegue entender onde realmente é a base de compradores e vendedores. Então usem isso como referência, usem o profile também como referência. Principalmente trabalhando aqui acima do 395, trabalhando abaixo do 3921, para vocês saberem onde o mercado tem mais espaço para correr ou onde ele tem mais espaço para absorver. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, olhem de novo o relatório, imprimam, estudem para entender melhor o que foi explicado aqui, comparem isso com o seu próprio plano operacional e o principal, não fiquem apenas na teoria. Analisem isso e executem essa análise amanhã durante o pregão. Um abraço, bons trades a todos.